Fala pessoal, nessa aula então a gente vai ver um pouquinho aí da metodologia do Lean, né, que vai, no sentido um pouco oposto da ideia do Seis Sigma, né? Se no Seis Sigma a gente queria aquelas mudanças complexas, a gente queria aquele especialista que resolvesse problemas complexos no dia a dia, no Lean a gente quer o feijão com arroz muito bem feito, a gente quer que a operação saiba fazer o trabalho direito e saiba melhorar as coisas continuamente no dia a dia, né? Então é o que a gente comenta ali, né? Ele mais do que uma metodologia, ele também é uma filosofia, uma maneira de pensar que todo mundo na empresa tem que ter para promover a melhoria contínua aplicando boas práticas e ferramentas ali, né? Um caso muito ilustrativo, né, das limitações do Seis Sigma e das grandes vantagens que a gente chega na metodologia do Lean, ficou muito característico para mim quando uma vez a gente estava trabalhando num projeto, né, tornando uma longa história curta, a gente estava trabalhando num projeto e tinha lá um determinado defeito que dava no material, e esse defeito todo mundo estava achando que era do processo, né? Era um processo que envolvia lá a fundição, né? Então era um material que era fundido, né? Fundido, extrudado, né? E estava dando um probleminha ali de escama, né? Era tipo um defeito superficial. E daí eles colocaram os melhores engenheiros que eles tinham, né? Muita gente com formação em Seis Sigma, no Seis Sigma clássico, o cara lá, Black Belt, que estava analisando, o cara foi lá, revirou o processo de cabeça para baixo, e isso e aquilo, sem ir na operação, né? Só pegando os parâmetros e analisando os dados. E daí ele tinha lá uma lista gigante de possíveis ações e correções, desde a temperatura no forno até a quantidade lá de 1 ppm de impureza no negócio fundido, até a densidade do fluido de emulsificação, vários detalhes complexos. E na verdade o problema era muito mais simples, era um problema que na hora de colocar um pallet do lado do outro, né, para armazenar o material, o operador estava batendo com o pallet do lado, daí dava aquele problema de escama, né, que era aquele defeito superficial. Todo mundo achava que era do processo, mas era na verdade uma coisa do transporte, um problema extremamente simples, né, do ponto de vista de análise, né. E daí ficou naquilo ali, pô, né, se simplesmente tivesse ido lá e visto o operador o operador batendo, né, um pallet no outro, a gente conseguiria entender que não era nenhuma complicação técnica gigantesca. Agora, não é porque a causa desse problema é simples que ela é uma causa fácil de resolver. Eu tenho certeza que o engenheiro que estava analisando aquele problema na época, ele gostaria 1000 vezes que fosse um problema de fluido de emulsificação ou de vanádio. Por quê? O único jeito do operador de empilhadeira parar de bater a empilhadeira uma no outro danificar, ele querer parar de bater a empilhadeira, né? Não adianta ir lá dar treinamento, não adianta ir lá e dar pancada no cara, punir ele, xingar ele, não sei o quê. Se a pessoa não tá afim, né, de fazer, se ela não entendeu essa metodologia, ela não entendeu a importância dela fazer aquele trabalho direito, né? Se a gente não trabalhou a mentalidade dela, ela não vai parar de bater um pallet no outro, né? Isso exemplifica muito bem aquela coisa que eu falei aqui algumas vezes no curso, né? Se você tem muitos pequenos problemas, o Lean é mais adequado. Se você tem poucos grandes problemas, o Seis Sigma clássico é muito mais adequado. Tudo bem? Então, essa é a ideia do Lean, é resolver esses pequenos problemas. E como que a gente resolve esses pequenos problemas? Bom, 2 pilares, né, que a metodologia do Lean trabalha. A primeira os 2 pilares visam você mudar a rotina da pessoa para ter ela contribuindo para a competitividade da empresa como um todo, e também focar, incutir essa mentalidade de melhoria contínua, né? De analisar o que está sendo feito, que nem a gente comentou do PDSA, né? E esses 2 pilares são foco na melhoria contínua do jeito Kaizen, tá? E foco no respeito às pessoas, no desenvolvimento contínuo de toda a operação. Até essa ideia aqui de Kaizen, né, esse conceito de Kaizen, é um conceito que é extremamente mal compreendido até hoje em dia, né? Eu mesmo compreendi esse conceito errado até eu ter contato com a literatura dos líderes japoneses que desenvolveram o Lean, e a gente vai entendendo as coisas um pouquinho melhor. Eu achava que Kaizen, né, sempre via no LinkedIn, no Facebook, até em outras, né, desde o Orkut, para se bobear, tava falando que Kaizen é mudar para melhor, então você vai mudar para melhor. Eu falava, pô,
eu fazer uma baita de uma análise de Seis Sigma lá e mudar para melhor, não é? E não tem nada a ver, tá? Kaizen são aquelas pequenas melhorias no dia a dia, sabe? Aquelas pequenas melhorias simples, né? Eu sempre dou o exemplo, que eu adoro esse exemplo, de eu tenho que cozinhar, mas eu odeio lavar louça. Então, como que eu olho aqui o que eu estou cozinhando para sujar menos louça, né? Então, essa é a ideia, né? Os japoneses, eles falam muito disso, né? Da diferença entre a metodologia de problem solving, né? De solução de problemas, que o Ocidente adora, né? Então, fazer análises complicadas, e a diferença de você fazer melhoria com essa ideia aqui de Kaizen, né? Que são essas pequenas melhorias. Ele fala que você não precisa ter grandes sacadas e coisas, é só você ter essa ideia de, né? Como que eu vou cozinhar aqui sujando menos louça, né? E é difícil, né? A gente incutir isso daqui, principalmente porque as empresas, elas não dão, às vezes, quando não estão com a mentalidade pronta, não dão valor para o tempo gasto da operação pensando em Kaizen, né? Vários exemplos. O operador tem que operar a máquina, não tem que pensar. Ele tem que só fazer o que eu mando, não tem que pensar. Ou que nem outro, né? Se a gente fosse pensar isso em processos administrativos. O vendedor tem que vender, ele não tem que ficar pensando no que ele está fazendo. Tem que vender, vender, vender. Não, se ele pensar no que ele está fazendo, ele vai ver pequenas melhorias e vai estar todo mundo ali, né? Melhorando tudo o tempo inteiro, que é o que a gente quer com a ideia do Lean, né? Então, essa melhoria contínua do Kaizen, ela vem primeiro em treinar o olho da pessoa a resolver pequenas coisas ali da esfera dele, né? Eu não quero que o operador lá otimize 200 parâmetros da máquina, mas eu quero que ele reflita e ele reduza pequenos desperdícios que ele tem ali no dia a dia dele, né? O Lean